Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre delineado. Nossa, demorou, mas trouxe esse tutorial, né? É que sempre tinha um assunto mais importante, uma data comemorativa, e aí não deu pra trazer antes, certo? Antes de começar o vídeo, já vai dando o seu like, porque eu tenho certeza que você vai usar muitíssimo nessas dicas que eu vou dar, porque toda mulher gosta de um delineado, não tem jeito, né? Então já dá o seu like. Se você é nova aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu lançar um novo vídeo. Toda vez que eu lançar um novo vídeo, aí você fica sabendo. E eu sou maquiadora profissional, ministro curso também de automaquiagem, então eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você ir lá me seguir, ficar sabendo de tudo, ficar por dentro das novas datas de curso, se quiser me chamar para fazer tua maquiagem, vir no meu estúdio e tudo mais, certo? Então bora, chega de lero-lero, porque tem um monte de coisa pra falar. Eu vou diminuir a luz aqui, não se assustem, porque eu preciso mostrar pra vocês quais são os tipos de delineadores, né? Então aí com a luz estourando não dá. Seguinte, ó, delineador líquido, tá? São esses aqui assim, foca, acho que focou. Eles têm essa pontinha, ó. Eu vou falar, gente, o pró e o contra do que eu acho de cada delineador, tá? Bom, delineador líquido é o mais vendido, né? O que a gente encontra em qualquer lugar. Porém, na minha humilde opinião, é o mais difícil de usar, tá? Por quê? Tem que ter a coordenação muito fininha para poder usar esse delineador, porque como ele é líquido, ele borra com mais facilidade, tá? Então tem que ter coordenação fina. Antes de tudo, peraí que eu vou te dar uma dica que tem que ser a primeira de todas. Se você quiser aprender a fazer um delineado gatinho, amiga, é o seguinte: todos os dias antes de tomar banho você vai fazer o delineado, certo? Todo dia, porque delineado, gente, a coordenação fina, como eu falei, é igual escrever, então tem que ter prática. Não vai fazer o delineado antes de sair, quando o bofe tá lá chamando, todo mundo esperando pra sair, você quer lá fazer o delineado, não vai sair. Então precisa treinar todos os dias. Por que antes do banho? Porque se você fizer cagada, não tem problema, porque você vai tomar banho e vai tirar tudo. E aí, gente, faz fininho, faz grosso, faz gatinho, faz gatão, faz leão, faz tudo. O importante é treinar a tua mão pra fazer aquele delineado, certo? Então, voltando. E aí, então, tem um delineador líquido, que ele é ótimo porque ele deixa bem pretinho. Então, quando você já tem a coordenação já apurada, ele é ótimo. Quando eu estou com pressa, eu uso o delineador líquido, que daí eu já faço um risquinho ali rapidinho e beleza. Só que, então, ele é muito emoliente, então ele borra com mais facilidade. E pra quem tem a pálpebra gordinha, ele demora a secar, então ele marca a pálpebra também com mais facilidade, tá? Então, prós e contras aí do líquido. Delineador em caneta, então canetinha super famosa também, ó, né? Por que que é mais fácil, né, usar o delineador em caneta? Porque a gente já tá acostumado, né, gente, a escrever, então é mais fácil para você conseguir fazer o delineado com a canetinha. Daí a gente tem vários tipos de canetinha, então... Daí tem aqui, ó, essas pontinhas, ó, pontinha mais fina e a pontinha mais grossa. Foca, focou, ó. Essa mais fininha é da Toque de Natureza. Essa daqui da Candice Berenice é outra mais grossa, tá? Eu aprendi, gente, com essa mais fininha, porque eu acho que pra fazer o gatinho, a fininha ajuda muito, porque a mais grossa... Alô? Foi. Então eu aprendi a fazer com essa da Toque de Natureza, que é fantástica. Ela é muito, muito boa. Então ela tem essa pontinha fininha, ajuda muito pra fazer o delineado gatinho, tá? Toda vez que eu vou mostrar o produto vai desfocar o meu rosto, não se importem com isso, certo? Essas mais grossas, elas são mais fáceis de você riscar aqui no olho, porém na hora de fazer o gatinho complica um pouquinho porque vira um gatão, né? Fica um pouco grosso. Então se você não gosta, você tem que adquirir uma canetinha mais fininha. Tá, vantagens e desvantagens da caneta. Vantagem é que ela é a mais fácil para você aprender. Eu aprendi com a canetinha, com a delineadora mesmo, com essa aqui da Toque de Natureza, como eu falei. Porém, por mais que você deixe ela nesta posição,
com o tempo, já há pouco tempo, ela começa a falhar, então você tem que ficar lá riscando, riscando, riscando. Então eu acho que a tinta dela acaba muito rápido e aí você não consegue produzir um delineado ali mais preciso porque acaba borrando. Também demora um pouco mais a secar. Então ela costuma borrar aqui nesse cantinho interno e aí para quem tem pálpebra gordinha, a mesma coisa, ela pá, carimba ali. Outra coisa é que eu acho que a duração da caneta delineadora ela não é tão boa, tá? Então se você vai para uma festa, que você vai dançar, vai transpirar, essas coisas, ela é um pouco perigosa, certo? O delineador líquido também, tá? E aí, gente, então temos a terceira opção, que é o delineador em gel. Nossa, deixa eu mostrar outro, que esse aqui da Inglot já tá acabando. Que é o delineador em gel, gente, ó. Esse daqui, ele é um gelzinho mesmo, uma pastinha. Então, na minha opinião, é assim, comecei a aprender a fazer o delineado com a canetinha. Mas quando eu descobri o delineador em gel, eu achei ele muito mais fácil, pelo fato dele ser mais consistente. Então, ele é mais tranquilo de você fazer o risquinho, ele não vai borrar com tanta facilidade como as outras duas opções anteriores. Então, principalmente para fazer o gatinho, eu achei bem mais fácil o delineador em gel. Tem esse daqui da Ruby Kisses, que eu gosto muito dele, gente, ele é baratinho. Agora, a contra, né, do delineador em gel, é que ele endurece muito rápido. Algumas marcas endurecem mais rápido ainda, outras nem tanto. Esse aqui da Ruby Kisses eu já tenho já um tempão e ele ainda tá legal. E o da Eudora também já tem um certo tempo e tá bem emoliente ainda, mas com o tempo ele vai endurecer. Esse da Inglot, que é o queridinho dos maquiadores, né, que é o meu queridinho também, porque ele é a prova d'água, pode ver que já tá acabando, é o que eu uso profissionalmente, ele endurece. Então, assim, dá uns 2 meses que você abriu, ele já começa a endurecer, já começa a perder aquela consistência anterior. Então, tem que vir com um diluidor sim, tá? Então, daí a questão do delineador em gel é que você vai precisar de um diluidor de maquiagem depois de alguns meses para ele continuar funcionando bem, para ele continuar a ter aquela consistência mais emoliente, tá? Não precisa diluir demais, porque senão você vai tornar ele um delineador líquido. Daí, qual que é a questão do delineador em gel? Então, você precisa de pincéis para aplicar ele. Os outros dois não precisa. E daí, qual é a diferença, gente? Se você quiser, então, um delineado fininho, você vai escolher um pincel que seja bem fininho. Eu, Graziela, prefiro muito mais esses pincéis chanfrados para aplicar, tá? A não ser quando eu quero um delineador grosso, eu venho para esse tipo aqui, que parece uma linguinha de gato bem pequenininha. Parece aquele... Ele é, né, na verdade, aquele pincelzinho de precisão, só que ele é mais durinho, cerdas sintéticas. Daí, muita gente usa esse daqui, ó, esses tipos aqui, ó, que são aqueles bem fininhos. Não sei se tá focando aí, se dá pra ver. Aí, ó, tá vendo? São esses bem fininhos. Então, eu até gosto de usar eles, gente, só que eu uso aonde? Quando eu vou dar um acabamento no meu gatinho, então eu uso ele. Eu não uso ele pra fazer todo o risco, porque eu acho que ele demora demais pra fazer. Mas isso é a minha opinião. Então, assim, qual é o melhor delineador? Gente, depende de você, depende da tua habilidade. Então você vai precisar testar para ver qual é o delineador que você melhor se adapta. Também tem a questão do pincel, viu, gente? Às vezes você tá usando um delineador em gel, mas tá usando um pincel muito grosso, um pincel que você não consegue se adaptar bem. Troca o pincel que de repente a coisa flui, certo? Tá, beleza, escolheu o seu delineador, daí o que você vai fazer, gente? Outra dica, você precisa selar a tua pálpebra. Se você não tá usando sombra, se você não vai usar sombra, isso não precisa na hora que eu falei lá da dica do banho, não precisa, tá? Mas se você for sair, for fazer um delineado mesmo, então você precisa selar a sua pálpebra. Você precisa passar um pó por toda a sua pálpebra até aqui em cima. Por quê? Se você usar base, corretivo, e aí você não usa o pó, deixa pra usar o pó depois que você fizer o delineado, o que vai acontecer? Você vai fazer o delineado, ali na hora beleza, vai secar, depois durante o dia aquilo vai virar uma meleca, porque você vai transpirar, calor e tudo mais, e com certeza o delineador vai carimbar aqui em cima, tá? Então 90% de chance. Um monte de dica boa, vai, gente, diferente aí de alguns tutoriais que eu já vi que já vem lá pro delineado, pá. Então assim, tudo precisa de uma preparação. Já pensei besteira.
Tá, vai. Outra dica, então. Seguinte, pega uma sombrinha aí, uma sombra marrom, uma sombrinha média, não precisa nem ser muito escura, nem muito clara. Eu vou usar essa daqui, ó, dessa paletinha da Zanf. Daí, gente, qual é a coisa mais difícil do delineado? É fazer os dois lados iguais. Ai, muito difícil mesmo, concordo. Principalmente porque a gente tem um olho diferente do outro, algumas pessoas mais, outras menos. E aí quando você vai fazer o delineado que você faz um risco preto, essa diferença ela se acentua, tá? Então por isso que é tão difícil deixar um olho igualzinho ao outro. Então para o gatinho, qual é a dica assim, pulo do gato? Miau! Seguinte, gente, ó, como é que você vai ver o teu gatinho aí? Isso pode mudar de um olho para outro, tá? Mas você vai colocar o pincelzinho aqui assim, ó, no final do teu nariz com a tua sobrancelha, tá? Então ele tem que ser levemente inclinado, não pode ser muito inclinado. E não é que não pode, mas se você deixar o delineado muito reto, que pode fazer também, se a tua pálpebra for muito caída, você vai ter que fazer o delineado reto, não vai ter jeito. Mas normalmente o reto, ele deixa o olho menorzinho, ele vai deixar o olho só esticado, tá? Como a ideia normalmente do delineado é levantar, então é legal a gente fazer levemente inclinado, certo? E aí, antes de você vir lá com o delineador preto e cagar tudo, desculpa, desculpa os palavreados de hoje, é que delineador, gente, é uma coisa assim, né? Eu vou te dar essa dica com a sombra. Você vai fazer a marcação do gatinho com uma sombra e um pincelzinho chanfrado, tá? Aproximei um pouco a câmera aqui pra ficar mais fácil. Então eu vou marcar, gente, o meu gatinho com um pincelzinho chanfrado com uma sombra primeiro. Por que com a sombra? Porque se eu errar, se eu fizer diferente dos dois lados, é só eu vir com um dedinho mesmo ou com um pincel de esfumar. Com um dedinho mesmo você consegue tirar aquela marcação e fazer de novo até acertar. Tá bom? E deixa eu falar, antes de continuar, porque depois no final eu vou esquecer, eu estou com um brinco de quem? De quem? Simone Camargo Joias. Sim, eu preciso ir aí pegar outras peças, porque eu tô repetindo demais meus brincos. É que são tão lindos, daí só uso esses, né? Lindas as peças, gente, vai lá, o Instagram dela é Simone Camargo Joias, visita porque tem preço bom, porque as peças são maravilhosas, são de qualidade e vale a pena, tá? Beleza, fecha parênteses. Tá, daí vamos lá, gente, ó, então eu vou fazer essa marcaçãozinha aqui. Ó, é bem pouquinho, tá? Não precisa fazer muito não, porque senão depois você não consegue apagar. Então, eu vou fazer só um pouquinho mais forte, que é pra vocês verem direitinho como que fica. Ó, fiz só o rabinho, só pra me dar um norte, tá? Aí vou lá do outro lado e faço do outro lado. Ó, isso aqui, dá pra ver aí, ó, só um rabinho, tá? Só pra me dar um norte, daí eu olho pra ver se tá inclinado os dois. Por que que eu gosto desse pincelzinho chanfrado, gente? Porque com o olho aberto, outra dica, porque a gente acaba fazendo o delineado, o gatinho vai lá, puxa tudo e quer fazer isso aqui, né? Com o olho aberto é onde eu vou marcar o rabinho. Por quê? Porque quando eu abrir o olho, ele precisa aparecer. Senão acontece muito de eu fazer o delineado assim... E daí, quando eu abro o olho, cadê meu gatinho? Sumiu. Tá? Então, faz essa marcaçãozinha. Gente, eu vou pedir desculpa, porque eu vou ter que enfiar a cara aqui na câmera, porque meu espelho tá aqui, ó, tá? Então, eu não consigo se não for bem pertinho. A pessoa, né, meio míope. Beleza? Ó, mas é isso aqui, certo? Fiz o rabinho. Aí, agora, eu vou pro delineador em gel. Vamos lá, eu vou usar o Deodora hoje, tá? Aí, com o mesmo pincelzinho chanfrado... Ai, Graziela, por onde eu começo? Eu começo pelo centro, começo pelo comecinho aqui, pelo canto interno, pelo canto externo. Eu começo, gente, mais ou menos do centro, é que delinear falando vai ser difícil. Mas, ó, eu começo do centro, daí eu vou riscando pra trás, depois eu venho do comecinho e continuo. Vamos lá, agora sem falar, tá? Vê aí.
Pronto, ó, fiz o delineado só do olho, do contorno do olho primeiro, tá? Eu deixo o gatinho por último, então eu vou até o final aqui com o delineador para depois puxar o gatinho. Tá, vamos lá, então na marcaçãozinha é onde eu vou puxar o gatinho. Fiz só o rabinho. O que você tem que fazer agora? Agora você vai emendar, tá vendo, ó, esse rabinho com o restante do delineador, do delineado. Então, daí eu volto. Então, vocês viram que eu puxei pra fora, agora eu vou voltar com esse delineador. Pronto, beleza? Parece mais difícil do que parece. Gente, vocês viram que aqui no comecinho, ó, por que eu gosto do delineador em gel? Porque aqui normalmente é onde borra, né? Então, esse daqui eu vou dando carimbadinhas nele, ó. Então, eu vou carimbando e eu consigo fazer mais fininho aqui e mais grosso lá no final. Se vocês fizerem, outra dica, se vocês fizerem muito grosso ou errou, fez um lado mais grosso do que o outro, que é muito comum, daí vocês podem consertar. Agora eu vou dar outro pulo do gato, que é o seguinte: se foi um erro muito grotesco, você vem com um cotonete com esses pontudinhos e ao invés de vir com demaquilante, porque se você já tiver com a pele toda pronta, você vai estragar a tua pele. Se você faz, como eu sempre te indico, fazer os olhos primeiro para depois fazer a pele, aí não tem problema nenhum, vai com demaquilante mesmo, certo? Se não, você já tá com a pele pronta, você vai vir com o quê, gente? Com corretivo, você vai passar um pouquinho de corretivo no cotonete e vai tentar dar uma ajustada aqui. Tira o grosso com o cotonete. Agora, se você errou só um pouquinho, o que você vai fazer? Você vai usar um palito de dente. Como é que você vai fazer, gente? Você vai fazer um haste que não é flexível. Como é que você vai fazer? Então, você vai pegar um pouquinho de algodão e vai enrolar esse algodão aqui na pontinha do palito de dente, porque daí vai ficar bem fininho e aí você consegue consertar qualquer pontinha a mais ou a menos que ficou. Ou, o que é muito comum, você pode não conseguir fazer essa pontinha aqui fininha, como eu consegui fazer desta vez. Fino essa pontinha, então eu passo aqui embaixo assim, ó, e afino a pontinha, fica perfeito, gente, é ótimo. Essa dica aqui do palito de dente é tudo, foi tudo na minha vida. Certo? Vou fazer o outro lado e já volto, tá? Delineado feito, realmente, né? O delineador fica, dá um tchan na maquiagem, né? No olhar, deixa o olhar realmente mais sexy. Por isso que a mulherada ama um delineado, né? Então é isso, gente. Precisa treinar. Eu fiz só um puxadinho mesmo, só um gatinho mesmo, que é pra te inspirar, pra você conseguir fazer na tua casa, porque não adianta nada eu chegar aqui e fazer um super delineado, que daí você vai tentar reproduzir, não vai dar certo, enfim. Então, começa só com a pontinha, daqui pra você ir aumentando, fica mais fácil depois que você tiver a prática, certo? Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Pratiquem, 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 que você vai conseguir. Não desista, persista no delineado, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!